I marry, it's going to be somebody I've never seen before. I mean, I won't know what he looks like or where he'll come from or what he'll be. I want him to sort of take me by surprise. Seu senso de comédia era incrível. Ela tinha um humor interior maravilhoso e acho que ela usou bastante isso. Ela se destacou muito. Listen, everything in that speech are things a certain man believed in. He was my father, John. When he talked, people listened. And they listened to you, too. Funny. You know what my mother said the other night? She said to look into your eyes, that I'd see Father there. Eu adoro ver seus filmes por causa de sua habilidade e sutileza neles. Ela nunca antecipa nada. É sempre nova e sempre recompensadora. I was proud of you. I saw your future in big electric lights. It's a pity never to see you in action again. Used to be a thrill. Ela foi uma em um grupo bem reduzido de mulheres que se tornaram estrelas por serem mulheres fortes. Ela foi uma das poucas mulheres fortes que conquistou simpatias e com quem as plateias podiam se identificar. Ela tinha a simplicidade da arte. Ela tinha um fogo interior sob controle. Por mais de 50 anos, ela foi uma presença reconhecida. Dos primeiros filmes falados até a televisão, ela foi uma das mais dedicadas atrizes de Hollywood. De dramas a comédias e faroestes, ela transmitiu vida à arte de encenar. E atingiu audiências como pouco antes ou desde então. Seu nome era Barbara Stanwyck. We're hitting it for the limit, baby. That's why it's got to be the train. It'll be the train, Walter, just the way you want it. Straight down the line. Barbara Stanwyck, Vem na Linha. You don't know anything about me. What kind of an animal am I? Do I have fangs? Do I purr? What jungle am I from? You don't know a thing about me. That ain't important. People have funny things swimming around inside of them. Don't you ever wonder what they are? Não era fácil de descrevê-la. Barbara Stanwyck era uma mulher complexa, ferozmente leal a seus amigos e que esperava o mesmo deles. Ela se feriu tantas vezes ao longo da sua vida que se resguardava muito de ficar íntima de alguém. Havia uma certa dureza em Bárbara. Ela era dura com seus colaboradores, era exigente e também era muito amada por eles. Acho que isso veio da sua infância. Ela nasceu como Ruby Stevens, no Brooklyn, em Nova York, em 1907. Aos 4 anos, sua mãe morreu em um acidente e pouco depois disso, seu pai abandonou a família. Ruby e seu irmão mais velho, Byron, foram criados em lares adotivos separados. Apesar de mais nova, Ruby era mais forte que Byron e por toda a vida ela foi protetora em relação a ele. Ela não falava muito sobre o passado. Ela tinha fechado muitas portas em sua vida, mas era assim que escolheu mantê-las. Ela não teve as chances que deveria ter tido, o que ela merecia ter tido. Havia 5 crianças na família, mas as outras se casaram e tinha sua irmã Millie, que era mais velha, era showgirl. Foi Millie quem mostrou o caminho e viajou com ela algumas vezes. Ela saiu da escola quando era muito jovem, cerca de 14 anos, e pulou de serviço em serviço até que finalmente entrou para o show business. Ela conseguiu seu primeiro trabalho como corista quando tinha 16 anos de idade. Às vezes fazia 2 shows por noite. Acabava de dançar em um show da Broadway e aí corria pela rua até outro teatro. Finalmente, ela acabou dançando no Ziegfeld Follies.
Em 1926, Stanwyck conseguiu trabalho no show da Broadway chamado The News. O produtor Willard Mack achou que ela poderia ser mais do que apenas uma garota do coro. Ele lhe deu uma cena dramática e, no processo, ele tomou uma corista sem preparo e a transformou em uma atriz. Isto ela nunca esqueceu. Ela pôs a casa abaixo. A crítica foi muito favorável. Ele também deu um nome a ela. Estávamos todos sentados atrás do palco na sala verde do Teatro Delasco em Voz Nova de York. Barbara Stanwyck. E havia um velho programa onde se lia Jane Stanwyck se apresentando com Barbara Fitch. E ele me disse, este é seu nome, Barbara Stanwyck. Depois de sua pequena participação em The News, a grande chance de Barbara na Broadway veio com a peça intitulada Burlesque, onde ela contracenava com o já consagrado ator Hal Skelly. Numa noite, quando fazia esse show, ela foi apresentada a Frank Fay. Ele era comediante, um dos filhos favoritos da Broadway na época, e estava no auge de sua carreira. No final dos anos 20, Frank Fay era considerado o maior mestre de cerimônias do teatro de variedades. Ele atuava meses sem conta no Palace Theatre de Nova York e o público o adorava. Ela ficou perdidamente apaixonada por ele. E claro, quando foram a Hollywood, ele foi de grande ajuda para ela. Ele conhecera uma garota inexperiente, que agora era sua esposa, e tentou abrir as portas para ela. Eu vim aqui por Joe Schenck, que era o dono da United Artists. Fiz um filme absolutamente terrível chamado The Locked Door. Era o início dos filmes falados e foi terrível, um horror. Ela fez Mexicali Rose, um desastre. Era o começo dos filmes falados. Ela estava totalmente fora de papel, não tinha direção. Outro fracasso a seu crédito. E ela só pensava era em voltar para Nova York. Só não o fez porque encontrou Frank Capra. Frank Capra era um jovem diretor em ascensão da Columbia Pictures. Barbara estava nervosa e insegura quando foi encontrar-se com ele e abruptamente encerrou a entrevista. Capra concluiu que ela não era uma atriz, e sim um porco-espinho. Eu já tinha feito testes diversas vezes para os mais variados papéis e sempre perdia. Então eu estava cheia de fazer aqueles testes. Meia hora depois, Frank Fay estava ao telefone com Capra dizendo: "O que fez com minha esposa? Ela chegou em casa chorando e triste. O que fez?" Fay disse: "Ela é jovem, é tímida e já foi bastante chutada e não lhe deram uma chance. Quero que dê uma olhada no teste de cena que ela fez para The News." E Capra disse que não gostaria daquilo e nem tinha interesse de ver o tal teste. Mas vendo 30 segundos dele, mudou de ideia. Ele viu alguma coisa em Bárbara e achou que ela era a única. Viu um fogo interno que talvez ele pudesse fazer brilhar nas telas. Would it put you out any if I quit? Would you care? Well, no, only I'd like to finish the job I started. Is that all? What do you mean, is that all? Well, I mean, what difference does it make whether you do finish it? Who cares? It'll be just another painting. The museum is full of paintings. Now, look here, Miss Arnold. Miss Arnold, can't you call me Kay? What am I, a statue or a hunk of furniture? That's the way you treat me. I'm a human being. Ele descobriu que tinha uma atriz natural e maravilhosa. I love him. He's the only man I ever loved. I couldn't live without him. I'll work for him. I'll take care of him. See, I'd die for him. He don't need his father. He don't need you. I won't give him up. I won't listen to you. Get out! A colaboração entre Capra e Stanwyck iria lançar Bárbara ao estrelato. Barbara Stanwyck tinha uma limitação em seus primeiros filmes. Sua primeira tomada era geralmente a melhor, e Capra tinha de usar diversas câmeras para aproveitá-la. Para capturar a chama interior de Bárbara valia a pena, apesar de ser caro.
Contudo, ao longo dos anos, Barbara adquiriu técnica e aprendeu como dar uma grande performance na 5ª ou 10ª tomadas. Stanwyck teve má sorte em seus relacionamentos. Frank Fay tinha de ser o rei. Mas quando foram para Hollywood, a estrela dela subiu e a dele despencou ladeira abaixo. Ele fez alguns filmes, mas não foram grandes trabalhos. Oh, Barbara Stanwyck, may I present Mr. Fay? We know each other. We're married. Why, of course. Do you know anything about those stolen jewels? I've just written the most beautiful piece of poetry. Really? Well, I've got to go. Just a second. Let's hear it. In a year or so, the girl returned, and mighty proud was she. She told how she'd done her duty in the great war o'er the sea. She told how she picked up the wounded and held each one to her breast. So the woodworkers got together and made her a cedar chest. Well, I'll see you around sometime, I guess. Kindly come in the garden, please. Foi a primeira vez que ele teve uma falha em sua vida. Ele simplesmente não conseguiu se firmar nos filmes falados. Enquanto isso, a carreira dela crescia e ele se tornava amargo. E também era um tremendo beberrão. Ela amava tanto aquele homem que tentou salvar o relacionamento se fazendo passar por menos do que era. Ele se magoava por ela se sair tão bem e ele não. Ela investiu muito dinheiro em alguns trabalhos na Broadway e esteve num show com ele, mas a carreira dela era a coisa mais importante naquela altura. Seems like only yesterday I saw your picture on the billboard, and Lem Jordan wanted to tear it down. Well, the fellow must have been crazy. He wanted to, but I wouldn't let him. Now you really got me. I got you. You sure have, Eddie. No other girl's got a chance. But look, Lee. Look, people will pay to see us battle each other. Oh, I don't care no more who wins those matches. You don't? Nah. I know you can beat me, and I'm proud of you. Never thought I'd see the day when I could stand that, but now I... Toby, I'm going to tell everybody how wonderful you really are. Andy Oakley! A carreira dele estava no fim. Esse era o verdadeiro problema. E não importava o que ela fizesse, não conseguia mudar isso. Ela até adotou uma criança, um menino, esperando que isso ajudasse. Ela gostaria de ter tido filhos, mas não podia. Isso também não adiantou para salvar o casamento. Ele se afundava cada vez mais no alcoolismo, tornando impossível a convivência entre eles. E tinha muito ciúme da carreira e do sucesso dela. Gradualmente, ele começou a abusar fisicamente dela. Há quem diga ter ouvido ele batendo nela no set de filmagens. Não tinha mais jeito. Divórcio Stanwyck-Fay está próximo. Ed Fay Jr. me disse que Frank nunca deixou de estar apaixonado por Barbara. Até no dia em que morreu, ele dizia: ela voltará para mim algum dia. Ele sempre acreditou nisso. E nunca se casou de novo. Ele estava sempre esperando por Barbara. O grande desafio de Barbara até aquela data veio com a grande produção de 1937, Stella Dallas, Mãe Redentora. Ela estava muito emproada, usando roupas horríveis, maquiagem demais e joias baratas. Mas Barbara adorou esse papel e trabalhou duro nele. E o resultado foi a sua primeira indicação para um prêmio da Academia. O momento mais emocionante do filme acontece bem no final, quando Stella assiste ao casamento de sua filha por trás de uma grade de ferro. Ao ver a alegria da filha se casando e entrando para um mundo que ela nunca pôde lidar, as lágrimas saltam de seus olhos e ela compreende que com o seu sacrifício deu a felicidade para a filha. Stanwyck não era de se sacrificar na vida real, embora gostasse de fazer isso na tela. Ela tinha uma certa vulnerabilidade e as pessoas queriam, de certo modo, ajudá-la. Podiam sentir sua tragédia.
No entanto, ela nunca sentiu aquela coisa que os atores podem sentir, que é a autopiedade. Barbara nunca foi muito vaidosa, como são as grandes estrelas. Isso não importava para Barbara. Tanto na tela quanto fora dela, era sempre a mesma. Fiquei surpreso em ver como ela era pequena, mas isso quase sempre acontece. Vemos as fotos e as imagens na tela e achamos que os astros são muito maiores do que realmente são. Ela era bem miudinha. Barbara Stanwyck nunca criou caso com suas roupas. Ficava do jeito que se vestia de manhã. E se aparecia algum amassado ou algo errado, alguém tinha de avisá-la, porque ela estava sempre concentrada em suas falas e sua performance. Ela dizia que se os sapatos fossem importantes, então todo o resto seria supérfluo. Barbara era uma pessoa muito gentil e sempre ajudou muito os atores mais jovens. O exemplo mais famoso, é claro, foi William Holden, que estava morto de medo em seu primeiro papel estrelando Conflito de Duas Almas. Columbia Pictures compra os direitos de Conflito de Duas Almas. The studio casting director combs all Hollywood. He interviews hundreds of young actors to find one capable of playing the title role. That of a boy who thrusts aside his violin to become a mauling fury in the prize ring. The final choice is William Holden at the pinnacle of stardom, under the direction of Ruben Mamoulian, maker of many of the screen's biggest hits. Todo mundo queria aquele papel em Conflito de Duas Almas, até eu. E alguém chamado William Beadle o conseguiu. Ficou conhecido como William Holden e ela acompanhou e ajudou muito. Não há muita gente que faça isso. Conflito de Duas Almas foi sua primeira grande oportunidade, mas depois de um curto teste, estavam prontos para descartá-lo. Aí Stanwyck saiu em sua defesa. Ela disse, vocês não deram nenhuma chance a ele. You shouldn't be in the ring, Joe. You belong in your home with your violin. Say, that's funny. Coming from you. I know. Oh, Joe, do you remember the night you spoke of music and what it meant to you? You knew what was right then, how people should live. Joe, maybe you ought to give up fighting. She took him under her wing. Ela o protegeu sob suas asas, ensaiou com ele no vestiário, o encorajou e conseguiu uma ótima performance do jovem garoto, contracenando com uma atriz consagrada. I wanted to conquer the world, but instead I smashed myself. I'm lost, Lorna. No, darling, you're not. Now you can go back to yourself, to your music. With this, a great violinist with a broken hand. Your hand will heal, and you'll play again. You must. Nothing can stop you when you do what's in your heart. We have each other, Joe. We'll find a way. Stanwyck era uma das poucas atrizes que controlava sua vida. Ela não era criação de um estúdio. Ela fez filmes em todos os estúdios e isso foi algo muito, muito raro. Assim sendo, seguindo essa linha, ela colhia méritos por ser versátil. E a variedade de papéis que ela interpretou, basta lembrar Stella Dallas e As Três Noites de Eva. Ela ia do drama à comédia com uma facilidade estonteante. Here's the gorgeous, tantalizing Lady Eve. Now, watch her go into action. She has her eye on this handsome, wealthy, but terribly naive and inexperienced young man who hasn't seen a woman for a year. Now, every woman has her eyes on him, but only Lady Eve knows how to get him. Meet Barbara Stanwyck, his very, very vexy Lady Eve, bewitching, bewildering, and very bothering to Henry Fonda, a modern Adam. Thank you. Do you know that I find your son very handsome? That's the same dame. I can tell by the way... I'll take over from here, Mr. Murgatroyd. You and who else? I said I'll take over from here, Ambrose. Ambrose, speak along, will you? O modo como ela e Fonda trabalharam juntos foi encantador. Mas ao fazer esse papel duplo, ela foi sensacional. Ela nunca fingiu ser outra pessoa, apenas pensava de modo diferente. Isto sempre foi maravilhoso nela, sua forma de pensar. I mean to say, have we met? But of course
of your father just introduced her. Aren't you feeling well? Oh, I'm so sorry. You meant, hadn't you met me before someplace? Yes. Oh, very probably. Let me see, where could it have been? Deauville. No. Biarritz? No. I know, Le Touquet. You had a mustache at the time, and you tried to beat me at a dance in the casino. Oh, you weren't on the SS Southern Queen. Say, what's the matter with you? Oh, I'm sorry. Oh, were you in love with her? He was in love with her, but he don't remember what she looked like. Don't let them tease you. You can tell me all about her. Ela era uma pessoa muito tímida, não se sentia confortável com estranhos e sempre preferia estar cercada de conhecidos. Ela adorava as equipes dos sets de seus filmes e eles a adoravam. Chamava todos pelo nome e se sentia confortável com eles. Ela era um deles. Todos eles a chamavam de Missy. E eles praticamente se ajoelhavam aos seus pés. Quando Barbara conheceu Robert Taylor em 1936, ele era o galã em ascensão da MGM e foi amor à primeira vista para os dois. Eles fizeram um primeiro filme, um filme terrível, A Mulher do Seu Irmão. Fizeram um outro chamado A Força do Coração. Os dois estavam obviamente apaixonados, pode-se ver isso. Ela simplesmente adorava aquele homem. Eles tiveram um relacionamento maravilhoso, se casaram em 1939. Com certeza, Robert Taylor foi o homem mais importante na vida dela. Provavelmente o homem mais elegante em Hollywood, e ele a amava. Foi um grande impulso para ela que prosperou com esse casamento e gostava de sair com ele. Ela não era muito de ir a festas, mas fazia o que os estúdios queriam e ia às premieres. Aparecia em festas, eventos e premiações. Fazia tudo isso especialmente se tivesse aquele belo homem ao seu lado. Esse foi um período muito excitante em sua vida, quando sua carreira estava em ascensão e a dele também. Eles eram o legendário casal perfeito. Havia estrelas mais populares que Barbara Stanwyck no final dos anos 30. No entanto, como atrizes, poucas eram tão respeitadas quanto ela. Quando eu vi Barbara Stanwyck, notei que ela tinha um poder interior bem menos histriônico. Havia muita verdade para mim em sua performance. O último dos 5 filmes que Barbara Stanwyck fez com Frank Capra foi Adorável Vagabundo. Stanwyck era uma atriz emocional muito forte. Ela era uma combinação de força, sofrimento e vulnerabilidade. Não importava o quanto ela fosse forte, cedo ou tarde, em quase todos os papéis, ela se mostrava vulnerável. John, look at me. You want to be honest, don't you? Well, you don't have to die to keep the John Doe ideal alive. Someone already died for that once. The first John Doe. And he's kept that ideal alive for nearly 2,000 years. It was he who kept it alive in them. And he'll go on keeping it alive forever and always. For every John Doe movement these men kill, a new one will be born. That's why those bells are ringing, John. They're calling to us. Not to give up, but to keep on fighting, to keep on pitching. Oh, don't you see, darling? This is no time to give up. You and I, John, we... Oh, no. No, John. If you die, I want to die, too. Oh, I love you. Ela adorava fazer filmes que eram difíceis de fazer. Sei que ela adorou fazer Bola de Fogo. Esse filme foi escrito para Ginger Rogers, mas depois que leu o script, ela disse ao produtor e ao diretor que nunca poderia fazer aquele papel, pois era muito comum. Então, eles chamaram Barbara Stanwyck e disseram que tinham oferecido o papel para Ginger Rogers, que não quis fazer, e perguntaram se ela estava interessada. Ela leu o script e disse então, podem apostar, eu adoro interpretar gente comum.
Come on and give me heat, 'cause I don't like my music sweet. I want to feel my impulse beat. Take it off the E string, play it on the G string. If this gives you a thrill, it's happening much against my will, and only 'cause I've caught a chill. Take it off the E string, play it on the G string. Seja o que for que ela passou na vida e que lhe deu os ingredientes para ser uma sobrevivente, ela usou, ela canalizou isso muito bem. A personalidade de algumas pessoas acaba por se tornar diametralmente oposta ao seu início. Ela era muito forte e, ao mesmo tempo, podia passar imensa feminilidade, como em As Três Noites de Eva, sua performance mais assombrosa. Em Pacto de Sangue, ela faz exatamente o outro lado da moeda. Uma mulher tão malévola que muitas atrizes não teriam coragem de fazer. I'd have the cops after her so quick it'd make a head spin. Now, we know the Dietrichson dame is in it and somebody else. Only haven't got a single thing to go on, Keys. He'll show. He's got to show. Sometime, somewhere, they've got to meet. Quando Billy Wilder me enviou o script de Pacto de Sangue, eu li, mas nunca tinha interpretado uma assassina fria e fiquei um pouco amedrontada com isso. E quando voltei ao escritório, eu disse a ele que tinha gostado do script e gostava dele, mas estava Voz de com Barbara um pouco de Stanwyck. medo de fazer uma assassina a sangue frio. O Sr. Wilder olhou para mim e disse, bem, você é um rato ou uma atriz? I must have said something that gave you a terribly wrong impression. You must never think anything like that about me, Walter. Okay. No, it's not okay. Not if you don't believe me. What do you want me to do? I want you to be nice to me. Like the first time you came to the house. Can't be like the first time. Something's happened. I know it has. It's happened to us. Pacto de Sangue foi com certeza uma chance de fazer um papel realmente forte, sem restrições, e ela adorou. Isso lhe garantiu outra indicação da academia. Maybe I'd stick Eddie here so they won't get a chance to trip me up, so we can get the money and be together. That's cute. Say it again. He came here first to ask where Lola was. I made him come back. I was working on him. He's a crazy sort of guy, quick-tempered. I kept hammering into him that she was with another man, so I'd go into one of his jealous rages, and then I'd tell him where she was. And you know what he would have done to her, don't you, Walter? Yeah. And for once I believe you, because it's just rotten enough. We're both rotten. Barbara desde cedo aprendeu que era importante manter controle no que se referia à sua carreira. Mas quando ela insistiu em bater na mesma tecla no que se referia à sua vida pessoal, isso trouxe problemas. Ela persistiu nisso por toda a sua vida, até nos seus relacionamentos e, é claro, até com Robert Taylor. Isso foi algo que começou a quebrar o encanto. Taylor era também um homem de aventuras, mas Stanwyck não era uma mulher de aventuras. Ela até gostava de cavalgar, mas na verdade não gostava de acampar, nem de caçar ou pescar e coisas assim. Ele também gostava de voar e tinha até seu próprio avião. Acho que ela o acompanhou uma vez. Eu conheci o Bob muito bem. Ele era um rapaz do campo. Ele gostava de atirar e nós íamos juntos à casa de campo de meu pai praticar tiro ao alvo. E acho que Bárbara estava 100% envolvida em sua arte. There's strange conflict. There's even stranger love, brought to its unforeseeable climax in one unforgettable night, when a woman overhears the plotting of a murder. But which call has created this perfect pattern of terror? I want you to get out of that bed and walk to the window. I want you to scream out in the street, Leona. I can't move, Henry. I'm too frightened. Keep trying. Otherwise, you've only got 3 more minutes to live. Apesar de muito reservada, Barbara Stanwyck sempre revia todo o seu espectro de emoções nos filmes, como em 1948 com Uma Vida por um Fio. Por esse filme, recebeu outra indicação da Academia. Mas seu desejo de viver sua própria vida longe das luzes da publicidade iria em poucos anos ser abalado. Realmente acho que ninguém sabe o que aconteceu entre os dois.
Mas com certeza é uma velha história em Hollywood ou em qualquer outro lugar que, num certo período da vida, um homem lance olhares para uma mulher mais jovem. Eu acho que Bárbara foi intransigente. Acho que ela foi muito dura consigo mesma. Eu não sei a história de Bob e a outra moça e o que aconteceu. Mas na vida não há nada definitivo e ninguém é perfeito. Mas ela era tão decidida no caminho que traçava para seguir que simplesmente não se permitia desviar. Acho que ela nunca realmente superou isso e acho que o grande amor na vida dela foi Robert Taylor. Ele casou de novo e teve filhos, mas acho que ainda tinha aquele tipo de amor por ela também. De acordo com seus amigos, parecia haver um tipo de vazio na vida de Bárbara após o divórcio, que apenas o seu trabalho preenchia. Em 1952, Stanwyck fez um filme maravilhoso chamado Só a Mulher Peca. E novamente era uma personagem forte, mas agora do tipo oprimido, que cai por um malvado. Mas que ao mesmo tempo deseja paz nessa vida terrível em que vive. One thing I know. He was a man who didn't tear a woman down. He made her feel confident. Confident? Sure of herself more than she was, not less. The only man I ever knew who gave me that feeling. Which makes me what? A sparrow on a treetop. Uma das atrizes nesse filme foi Marilyn Monroe. Stanwyck nunca falou mal dela. Marilyn chegava sempre atrasada, esquecia as falas, etc. Mas Stanwyck a entendia, dizia que ela era apenas uma meninota que tinha um mundo na ponta dos dedos. I'm tired of looking after men. I want to be looked after. Weren't you ever in love, May? Once. Where? St. Paul. He was big, too, like Cherry. I'll say one thing. He knew how to handle women. Is that what you want from a man? Confidence. I want a man to give me confidence. Somebody to fight off the blizzards and the floods. Somebody to beat off the world when it tries to swallow you up. Me and my ideas. Podia-se dizer que havia magia ali. Stanwyck a entendia totalmente e sabia de onde ela tinha vindo. Bárbara não suportava grosserias. Havia um grupo de diretores que eram cruéis com os atores e um certo dia, em Califórnia, Deus, havia um diretor sendo cruel com um ator de pontas que não podia retrucar. Então ela disse, corta, espere aí um momento, Você peça desculpas a esse ator. Imagine só a situação. Quero que você lhe peça desculpas na frente da equipe e que todos ouçam. Senão pego o primeiro trem para casa e ela o fez. Se você estudar a história das grandes atrizes dos anos 30 e 40, verá que todas tinham personalidades fortes. Ela adorava faroestes, adorava as mulheres pioneiras e adorava o Velho Oeste. Ela gostava de fazer truques e as pessoas que os faziam estavam entre os seus favoritos. Em uma carreira que se prolongou por mais de 50 anos, Barbara Stanwyck estrelou mais de 80 filmes. Ela adorava trabalhar, apesar de ser difícil para uma atriz de mais idade conseguir trabalho em Hollywood durante os anos 60. Mas Bárbara sabia que a televisão era uma mídia importante e também quis fazer parte dela. Especificamente queria participar de uma série sobre o Oeste, mas não queria usar apenas saias compridas e só ficar assando pães na cozinha. Em 1965, seu desejo foi atendido e ela estrelou a série Big Valley, que durou 4 anos. Ela vestiu pele de camurça, andou a cavalo e misturou-se aos cowboys. A parte mais agradável de sua velhice foi fazer esse seriado. Stanwyck mergulhou completamente nessa nova série, da única maneira que conseguia trabalhar, com dedicação total. E ainda assim vivia encontrando tempo para ajudar os outros.
Quando me encontrei com Barbara Stanwyck pela primeira vez, eu era o escritor mais assustado da cidade. Dick Powell me chamou e disse: acho que posso conseguir Barbara Stanwyck para o Zane Grey Theatre. Escreva alguma coisa para ela. E eu fiquei petrificado. Eu escrevendo alguma coisa para Barbara Stanwyck, e escrevi, e Barbara atuou. Depois ela chamou muita gente pela cidade e dizia: empreguem esse escritor. E assim comecei minha carreira. Quando a encontrei pela primeira vez, eu acabava de sair da Chenard. Depois de estudar desenho para filmes, eu não consegui trabalho nos estúdios. Então, fui trabalhar numa floricultura em Beverly Hills. Então, Barbara Stanwyck apareceu lá e quase tiveram de chamar a emergência para mim porque quase desmaiei. Minha deusa estava lá e eu falando com ela. Fui comprar flores para alguém que estava namorando. Entrei numa floricultura e lá estava Barbara Stanwyck. Ela me abraçou, me beijou e disse: venha cá, eu quero que conheça alguém. Eu acompanhei e conheci o florista. E ela me disse: ele não é apenas florista, ele desenha as minhas roupas. Quero que o empregue para o seu próximo trabalho. Eu apresentei Nolan Miller como estilista e Nolan passou a fazer tudo na produtora de Dinastia em diante porque Barbara me mandou empregá-lo. Por volta dos anos 70, depois de mais de 40 anos em frente às câmeras, os papéis na televisão começaram a rarear para Barbara Stanwyck. Quando falávamos sobre as coisas que Barbara queria fazer, ela tinha um só pedido. Eu faço qualquer coisa, mostro medo, mostro ser vulnerável, mas quero ser uma mulher forte. Há muita coisa sendo feita na televisão em que as mulheres são apenas vítimas. Eu não quero ser vítima, Aaron. Posso ser vitimizada, mas não quero ser uma vítima. Acho que Barbara Stanwyck ficou interessada nesse papel porque era uma história de amor. Era uma história em que ela se apaixonava por um homem. E esse não era um papel que eu achava estar disponível para ela na ocasião. Barbara Stanwyck devia estar com mais de 70 anos e isso foi uma grande preocupação para nós. Obviamente porque uma minissérie é um processo muito extenso e difícil de se filmar. No final, Barbara acabou sendo a mais forte no set. Ela era uma profissional consumada. Ela não permitiria que seu personagem fosse fragilizado pelos inúmeros elementos externos envolvidos num set de filmagem. E talvez seja por isso que ela fez tanto sucesso em sua carreira. Ela sabia quem era seu personagem. Houve uma cena em particular, essencial, onde ela começava a chorar e expressava seu amor por Richard Chamberlain. I'm the goat of your old age, that's all. A reminder of what you can no longer be. Let me tell you something, Cardinal de Brickassaw, about old age and about that God of yours. That vengeful God who ruins our bodies and leaves us with only enough wit for regret. Inside this stupid body, I am still young. I still feel. I still want. I still dream. And I still love you. Oh, God, how much? Todos que estavam no set pararam para ver aquela cena. E depois todos a aplaudiram. Ela nunca conseguiu os prêmios e a aclamação que seus contemporâneos conseguiram, mas finalmente chegou lá. Ela estava no hospital e eu fui visitá-la para dizer que iria receber um Oscar honorário. Então ela disse: "Você não está brincando? Vou mesmo receber esse Oscar?" Eu disse sim. Então ela falou: "Preciso ficar boa, tenho de me apressar, pedir ao Nolan para me desenhar um vestido, fazer planos." E com aquela sua força de vontade, ela saiu do hospital Oscar e se curou. honorário, 1981. A few years ago, Há alguns anos, I stood on the stage with William Holden. eu estive neste palco com William Holden como apresentadora. I loved him very much and I miss him. Sempre gostei dele e sinto sua falta. He always wished
Ele sempre desejou que eu ganhasse um Oscar. Então, esta noite, meu Golden Boy, seu desejo se realizou. Em 1984, a proposta do produtor Aaron Spelling para trazer Barbara Stanwyck de volta para as séries de televisão recebeu uma resposta imediata da rede. Barbara Stanwyck? Sim. Então perguntei se faria de Colbys. Ela perguntou, quem são os Colbys? Eu disse que era uma série com Charlton Heston e blá, blá, blá. E ela disse, está dizendo que eu sou mais velha que Moisés? E eu disse, não, Bárbara, só achei que gostaria de se divertir. Posso te enviar um script? E ela disse, não envie nenhum script. A quem me apresento no estúdio? Ela foi persuadida a ser minha irmã. Ela era tudo o que eu esperava que fosse. Eu sabia que ela seria boa nas cenas. Eu não imaginava o quão seriamente ela cumpriria suas responsabilidades como profissional. Infelizmente, fiz apenas uma cena com ela. Uma cena insignificante. Mas estávamos só nós dois. Naquela cena. Comunicar-me com ela, vendo aquela simplicidade, seus olhos se conectando a mim, não brincando com a câmera mas realmente falando comigo. Eu senti como se a eletricidade me percorresse. Todas as estrelas radiantes carregam uma marca individual. E talvez o melhor disso é que não podem ser definidas a não ser como únicas. Stanwyck, devido à versatilidade de todo o seu trabalho, foi uma das mais valiosas dessas criaturas por 3,5 ou 4 décadas. Isto é fenomenal. E até o fim da vida dela, quer dizer, acho que tudo o que ela fez foi repleto de estilo e vigor. Ela era muito tímida e muito insegura. Ainda assim, ela ia para o cenário e trabalhava sério, dando à câmera exatamente aquilo que esperavam dela. A garotinha que dançava ao som do realejo nunca perdeu aquela qualidade infantil. Não importa que idade tivesse, sempre se queria protegê-la, abrigá-la. Ela nos fazia perceber que podíamos ir em frente. Não existe um final senão por nossa própria escolha. Bette Davis tornou-se uma estrela de maior magnitude que Barbara Stanwyck. Isso infama em bilheteria. Mas, para mim, Barbara Stanwyck ficará lá, bem no alto, no topo, entre os nomes dos que já trabalharam nesta indústria. Somos todos gente muito privilegiada. O bom Senhor nos deu de tudo para caminharmos adiante de qualquer um e nos mostrou como fazer isso e nós fizemos. Nós somos sobreviventes, mas não fizemos isso por nós mesmos. Não fizemos isso sozinhos. O homem lá em cima estava nos empurrando.